Fala, nação rubro-negra! O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O vídeo que circulou nas redes sociais mostrando a chegada da delegação rubro-negra a São Paulo já deixou claro: a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2026 não será apenas mais um jogo, mas sim um marco de expectativa e curiosidade. Pela primeira vez na temporada, Felipe Luís terá à disposição praticamente todo o elenco principal, e a volta de Arrascaeta e Jorginho ao time desperta enorme entusiasmo entre os torcedores. A partida contra o São Paulo, marcada para esta quarta-feira no Morumbi, às 9h30 da noite, promete ser um verdadeiro teste de fogo. O treinador, que costuma guardar a escalação até o último instante, deve finalmente colocar em campo a formação considerada ideal, algo aguardado desde o início do ano. O retorno de peças fundamentais como o meia uruguaio e o armador brasileiro reacende a esperança de ver o Flamengo em sua versão mais competitiva. O desafio, no entanto, não será simples. O São Paulo, jogando em casa, busca impor ritmo intenso e aproveitar o fator local. Para Felipe Luís, a missão é equilibrar experiência e juventude, garantindo que o time mantenha solidez defensiva e criatividade ofensiva. A provável escalação já circula entre os bastidores e mostra um Flamengo robusto: Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro na defesa, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta no meio, Plata, Carrascal ou Samuel Lino, e Pedro ou Bruno Henrique no ataque. As ausências também chamam atenção. Luiz Araújo não estará disponível devido a dores musculares, enquanto Michael e Alan ficaram fora por decisão técnica. Danilo segue em recuperação de lesão no joelho e deve retornar apenas na Supercopa contra o Corinthians. De La Cruz continua em processo de preparação física e Saul, após cirurgia no calcanhar, já se reapresentou no Rio de Janeiro para dar sequência ao tratamento. A preparação final aconteceu no Ninho do Urubu, em treino realizado na manhã de terça-feira. À tarde, a delegação embarcou rumo a São Paulo, enfrentando dificuldades devido ao temporal que atingiu a capital paulista. O avião chegou a alternar a rota para Campinas antes de ser autorizado a pousar em Guarulhos, episódio que adicionou tensão e expectativa à viagem. A estreia no Brasileirão é apenas o primeiro capítulo de uma semana decisiva. No domingo, às 16h, o Flamengo encara o Corinthians na Supercopa do Brasil, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O confronto promete ser um espetáculo, colocando frente a frente duas das maiores forças do futebol nacional. Para Felipe Luís, a oportunidade de comandar o elenco com força máxima é simbólica. O ex-lateral, agora treinador, tem buscado imprimir sua filosofia de jogo baseada em posse de bola, intensidade e disciplina tática. A presença de Arrascaeta e Jorginho dá ao técnico a chance de explorar ao máximo a criatividade no meio-campo, algo que pode ser decisivo contra adversários de alto nível. A torcida, por sua vez, vive a expectativa de ver novamente o Flamengo em sua versão mais competitiva. Desde a pré-temporada, os rubro-negros aguardam o momento em que o time entraria em campo com todos os principais nomes disponíveis. A estreia contra o São Paulo, portanto, carrega um peso emocional que vai além dos 3 pontos. O adversário também reconhece a importância do duelo. O São Paulo sabe que enfrenta um Flamengo motivado e reforçado, e deve apostar em intensidade para tentar surpreender. A partida, portanto, promete ser marcada por equilíbrio e momentos de alta tensão, com cada detalhe podendo definir o resultado. Mais do que uma simples escalação, o retorno de Arrascaeta e Jorginho simboliza o início de uma nova fase. O Flamengo entra no Brasileirão com ambição renovada, pronto para disputar títulos e mostrar que continua sendo uma das maiores potências do continente. A curiosidade do público é alimentada não apenas pelo que acontecerá no Morumbi, mas também pelo que virá na sequência em Brasília, diante do Corinthians. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta tarde deixou torcedores em estado de choque.
Nas imagens, narradores e comentaristas aparecem em tom de incredulidade ao anunciar: o STJD acaba de cancelar a partida entre São Paulo e Flamengo por conta de jogador irregular. A notícia, carregada de suspense e mistério, rapidamente se tornou o assunto mais comentado do futebol brasileiro, despertando curiosidade e levantando inúmeras especulações sobre os bastidores da decisão. A repercussão foi imediata. Em poucos minutos, o anúncio já dominava os principais portais esportivos e programas de televisão. A torcida rubro-negra, acostumada a ver o Flamengo envolvido em grandes disputas, ficou em choque diante da possibilidade de perder pontos por uma questão administrativa. Do lado do São Paulo, a reação foi de surpresa e indignação, já que o cancelamento da partida altera completamente o planejamento da equipe. Nos bastidores da Justiça Desportiva, a decisão foi tratada como necessária para preservar a integridade da competição. O STJD alegou que a escalação de um jogador irregular pelo Flamengo feria o regulamento e, por isso, não havia alternativa senão suspender o jogo. A medida, no entanto, abriu espaço para debates acalorados sobre a rigidez das regras e a responsabilidade dos clubes. Torcedores se dividiram nas redes sociais. Parte da massa rubro-negra defende o clube, argumentando que o erro pode ter sido burocrático e não intencional. Outra parcela, no entanto, cobra explicações da diretoria e exige maior profissionalismo na gestão do elenco. Do lado tricolor, a indignação foi ainda mais forte, com muitos afirmando que o cancelamento prejudica diretamente o São Paulo, que se preparava para enfrentar o rival em um dos jogos mais aguardados da temporada. A imprensa esportiva nacional dedicou espaço integral ao caso. Programas de televisão abriram suas edições com análise sobre o impacto da decisão, enquanto colunistas passaram a discutir os possíveis desdobramentos jurídicos. Alguns destacaram que o Flamengo pode enfrentar punições severas, enquanto outros lembraram que o STJD precisa garantir que a competição seja conduzida com transparência e justiça. Internacionalmente, veículos da América do Sul também repercutiram a notícia. O Flamengo, considerado uma das maiores potências do continente, voltou a ser pauta em jornais estrangeiros. Muitos destacaram que o episódio revela fragilidades administrativas e que o clube precisa se reorganizar para evitar novos constrangimentos. Nos corredores da Gávea, o clima é de apreensão. Dirigentes foram pegos de surpresa pela decisão e já trabalham para apresentar defesa junto ao STJD. A diretoria sabe que a perda de pontos ou a exclusão de partidas pode comprometer diretamente o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz, em sua primeira temporada no comando, enfrenta um desafio inesperado. Além de montar uma equipe competitiva, precisa lidar com a possibilidade de perder jogadores por questões administrativas. Sua postura diante da polêmica será observada de perto, já que pode definir a confiança da torcida e do elenco em seu trabalho. A frase jogador irregular continua ecoando entre torcedores e jornalistas. Alguns acreditam que se trata de um problema de inscrição, enquanto outros sugerem que pode ter havido falha na documentação internacional. O mistério em torno da irregularidade mantém o público atento e aumenta a pressão sobre o clube para esclarecer os fatos. Especialistas em direito esportivo destacam que a decisão do STJD pode abrir precedentes importantes. Se confirmada a irregularidade, outros clubes podem ser incentivados a fiscalizar mais de perto seus adversários, criando um ambiente de maior vigilância e tensão. O caso do Flamengo, portanto, pode ser mais complexo do que aparenta. A torcida organizada também se posicionou. Líderes de grupos tradicionais exigiram que o Flamengo esclareça o caso e preserve a integridade do elenco. Para eles, a disciplina e a transparência são fundamentais para manter o clube competitivo e respeitado. Ao mesmo tempo, pedem que o STJD haja com imparcialidade e não transforme o episódio em perseguição. O rumor também reacende o debate sobre a profissionalização dos clubes brasileiros. Muitos especialistas lembram que falhas administrativas ainda são comuns no país e que episódios como esse mostram a necessidade de maior rigor na gestão. O Flamengo, como maior potência do Brasil, precisa dar exemplo nesse sentido. Enquanto isso, o mercado de transferências observa atentamente. Empresários e clubes interessados em jogadores do Flamengo avaliam se o episódio pode abrir espaço para negociações futuras. Embora o clube não tenha intenção de se desfazer de atletas neste momento, a repercussão pode influenciar sua valorização e até sua permanência no elenco. A imprensa esportiva internacional já especula possíveis consequências para o Flamengo. Times da Europa e da América do Sul acompanham de perto a situação, reforçando a ideia de que o clube continua sendo um nome de peso no cenário global,
mesmo em meio a polêmicas. Essa movimentação aumenta ainda mais a curiosidade sobre o desfecho da história. Nos bastidores, a diretoria do Flamengo avalia estratégias de comunicação para conter os danos. O silêncio inicial acabou alimentando especulações, e qualquer declaração oficial será analisada com lupa. A transparência, nesse caso, pode ser decisiva para preservar a imagem do clube e evitar que a crise se torne ainda maior. Torcedores mais experientes lembram que o Flamengo já enfrentou crises semelhantes no passado e conseguiu superá-las. Para eles, o episódio com o STJD é apenas mais um capítulo na história de um clube acostumado a lidar com pressão e polêmicas. Ainda assim, a intensidade da repercussão mostra como o Flamengo se tornou uma vitrine global. O rumor também coloca em evidência a importância da gestão administrativa no futebol moderno. Garantir que todos os jogadores estejam devidamente inscritos e regularizados é tão importante quanto montar uma equipe competitiva. O Flamengo, como maior potência do país, precisa dar exemplo nesse sentido. Independentemente do desfecho, o episódio já entrou para a lista de polêmicas que marcaram a temporada de 2026. O Flamengo, mais uma vez, mostra que sua grandeza não se limita ao campo, mas também à capacidade de mobilizar emoções e debates. O cancelamento da partida entre São Paulo e Flamengo representa não apenas uma decisão jurídica, mas também um desafio institucional. O clube terá que provar que é capaz de se reinventar diante das adversidades e manter sua trajetória de sucesso. No fim das contas, o rumor sobre o STJD escancara a complexidade de administrar um elenco estrelado em um clube de massa. O Flamengo precisa equilibrar disciplina, transparência e resultados esportivos para garantir que episódios como esse não comprometam sua busca por títulos. A torcida aguarda ansiosa por respostas, e o desfecho promete ser tão impactante quanto o anúncio que deu início a toda essa história. A repercussão da decisão do STJD em cancelar a partida entre São Paulo e Flamengo por conta da suposta escalação de um jogador irregular continua a gerar fortes impactos no cenário esportivo nacional. Desde que o anúncio foi feito, o assunto domina os debates em programas esportivos, rádios e portais de notícias, além de ser tema central nas conversas entre torcedores. O episódio, considerado inédito em sua dimensão, trouxe à tona discussões sobre a seriedade da gestão administrativa dos clubes e a rigidez das regras que regem o futebol brasileiro. Nas redes sociais, a reação foi explosiva. Torcedores do Flamengo se mostraram indignados, alegando que o clube está sendo alvo de perseguição e que a decisão do STJD foi precipitada. Já os são paulinos, por sua vez, expressaram frustração pelo cancelamento da partida, que era aguardada com grande expectativa, e criticaram a falta de clareza sobre os procedimentos que levaram ao anúncio. Essa polarização reforça como o futebol é capaz de mobilizar emoções intensas e dividir opiniões. A imprensa esportiva nacional tem explorado todos os ângulos possíveis da notícia. Analistas discutem se o erro foi realmente administrativo ou se houve falha de comunicação entre o Flamengo e as entidades responsáveis pela inscrição dos atletas. Alguns colunistas destacam que o episódio pode servir de alerta para todos os clubes, mostrando que a atenção aos detalhes burocráticos é tão importante quanto a preparação dentro de campo. Internacionalmente, veículos da América do Sul também repercutiram a polêmica. O Flamengo, considerado uma das maiores potências do continente, voltou a ser pauta em jornais estrangeiros. Muitos destacaram que o episódio revela fragilidades administrativas e que o clube precisa se reorganizar para evitar novos constrangimentos. A repercussão fora do Brasil reforça a dimensão global que o clube alcançou nos últimos anos. Nos bastidores da Gávea, dirigentes trabalham para conter os danos e evitar que o rumor se transforme em crise institucional. Reuniões emergenciais foram realizadas para discutir o futuro do atleta envolvido e avaliar alternativas caso o STJD mantenha a decisão. A diretoria sabe que a perda de pontos ou a exclusão de partidas pode comprometer diretamente o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz, em sua primeira temporada no comando, enfrenta um teste de liderança inesperado. Além de montar uma equipe competitiva, precisa administrar a pressão externa e garantir que o elenco não se desestabilize diante da polêmica. Sua postura diante da crise será observada de perto, já que pode definir a confiança da torcida e dos jogadores em seu trabalho. Torcedores organizados também se manifestaram. Líderes de grupos tradicionais exigiram que o Flamengo esclareça o caso e preserve a integridade do elenco. Para eles, a disciplina e a transparência são fundamentais para manter o clube competitivo e respeitado.
Ao mesmo tempo, pedem que o STJD haja com imparcialidade e não transforme o episódio em perseguição. O mercado de transferências acompanha atentamente a situação. Empresários e clubes interessados em jogadores do Flamengo avaliam se o episódio pode abrir espaço para negociações futuras. Embora o clube não tenha intenção de se desfazer de atletas neste momento, a repercussão pode influenciar sua valorização e até sua permanência no elenco. A frase jogador irregular continua ecoando entre torcedores e jornalistas. Alguns acreditam que se trata de um problema de inscrição, enquanto outros sugerem que pode ter havido falha na documentação internacional. O mistério em torno da irregularidade mantém o público atento e aumenta a pressão sobre o clube para esclarecer os fatos. No fim das contas, a repercussão mostra como o Flamengo se tornou uma verdadeira vitrine global. Qualquer detalhe envolvendo seus jogadores ganha proporções gigantescas e mobiliza milhões de pessoas. O episódio com o STJD é mais um exemplo de como a grandeza do clube transcende o campo e se transforma em pauta constante de debates, exigindo da diretoria habilidade para equilibrar disciplina, transparência e resultados esportivos. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.